Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos falar nesse vídeo sobre vários assuntos. Super quarta-feira, com decisão de política monetária do Brasil e dos Estados Unidos nos próximos dias. Dados macroeconômicos robustos da China, dados macroeconômicos robustos do Brasil, quem diria? E também falar sobre commodities. Há poucos minutos atrás, o cobre rompeu, na verdade, nesse exato momento está rompendo o patamar de 4,15 dólares o pound. Minério de ferro se recuperou bem durante a madrugada depois da divulgação de dados da China, que comprovam uma recuperação do setor industrial. E commodities agrícolas nos maiores níveis desde 2014 por conta do cacau, que vai encarecer aí os ovos de Páscoa nessa Páscoa de 2024. Jovens, vamos começar a falar sobre a agenda macroeconômica da semana. Não é uma agenda tão forte quanto a gente gostaria, talvez não tenha tanta emoção nos mercados quanto nós gostaríamos, mas aí está a agenda dos próximos dias. Hoje já tivemos a divulgação do IBCBR do Brasil, que é um indicador que é muito semelhante ao PIB, só que não é divulgado trimestralmente, e sim mensalmente, calculado pelo Banco Central, que veio acima do esperado. A expectativa era um IBCBR de 0,26%, como vocês podem ver, e veio 0,6%. Na verdade, a gente viu mês passado, ou melhor, semana passada, a divulgação de vários dados positivos de Brasil. Recuperação das vendas do varejo, que veio 10 vezes acima do esperado, um crescimento de 0,7% do setor de serviços, que é o principal setor da nossa economia, e temos aí isso tudo ajudando a puxar o IBCBR nesse mês de janeiro, lembrando que no fim do ano passado, novembro e dezembro, nós vimos dados mais fracos de Brasil. Então 2024 começando super forte em termos de crescimento econômico, tá? Atividade, não é sustentado apenas por a agricultura, o agro, que foi o grande exponente do nosso crescimento em 2023, tá? Que puxou o PIB no primeiro tri e acabou gerando um ganho no ano muito forte. Foi o maior salto trimestral do agro desde 1996. A gente sabe que depois do segundo, terceiro e quarto trimestres, é um setor que acabou puxando a atividade para baixo, tá? Então temos aí IBCBR mais forte, bem mais forte que o esperado, junto com, semana passada, dados de CAGED, que é o equivalente ao payroll brasileiro, mostrando contratações líquidas de 180 mil em janeiro contra 80 mil, que era o esperado. Muitas pessoas acham que eu só falo coisas negativas de Brasil, por eu não gostar de algumas coisas que estão sendo feitas. Entretanto, percebam que a minha ideia é sempre trazer dados, informações, fatos, sem viés político. Dezembro, o país registrou demissões de mais ou menos 400 mil pessoas. E aí muita gente fala, pois é, viu só, olha o que está acontecendo, calma lá. Desde a criação do CAGED em 2012, todos os meses de dezembro, nós temos mais demissões do que contratações. Então não é uma coisa não recorrente, é sim recorrente. O grande ponto positivo é que janeiro mostrou mais contratações do que o esperado, mais que o dobro, com uma forte reação de alguns setores da nossa economia. Falando então de novo sobre a nossa agenda, o índice NHB dos Estados Unidos também foi divulgado agora, mostrando uma reação do sentimento do mercado imobiliário. Esse aqui é um índice que mede o sentimento dos construtores. O dado acabou de sair, veio com 51 pontos, acima da leitura anterior e acima do esperado, indicando uma bela reação desse setor, até porque ultimamente nós temos visto os juros de 10 anos sobrevoando o quê? 4%, 4,3%, 3,9%, algumas coisas assim. Essa queda dos yields em relação ao ano passado é benéfica para o setor industrial dos Estados Unidos, certo? Esse aqui é um dado muito positivo. Estando acima de 50 pontos, indica que o sentimento está mais positivo, otimista do que negativo, tá? Aí, terça-feira, temos mais dados do mercado imobiliário, licenças de construção, construção de novas casas, temos a taxa preferencial de empréstimo já na China. Na quarta-feira, super quarta-feira, com decisão de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Eu quero falar sobre esse assunto com vocês em mais detalhes. Eu vou cortar aqui a avaliação do resto da agenda para a gente falar sobre Fed, porque nós vimos semana passada, com mais dados de inflação piores que o esperado, que o mercado está bem quietinho, o mercado está bem calmo, ele está vendo que
Não adianta precificar um monte de cortes para 2024 se os dados não estão ajudando essa expectativa do mercado. Por enquanto, nós temos visto uma atividade mais robusta do que o esperado, tanto em 23 quanto em 24, um mercado de trabalho que continua bastante robusto nos Estados Unidos, e isso não ajuda essa narrativa de que o Fed tem que levar o juro de 5,5 para 4 ou 3,5, cortar de maneira muito acentuada. Na realidade, as coisas estão mais positivas do que negativas. Claro que vocês sempre vão encontrar dados macroeconômicos ruins lá. Muita gente manda mensagem, pô, Igão, mas olha só esse dado que tá ruim, olha essa informação que não é boa. Mas o cenário como um todo, olhando de ponto de vista geral, ele é mais positivo do que negativo, em termos de crescimento, contratações, mercado de trabalho, inflação salarial e afins. Agora, recentemente a inflação deu uma piorada. Vocês viram que em janeiro vimos uma surpresa muito feia na inflação americana, em todas as métricas. Fevereiro também não foi bom, tá? Em relação ao ano passado, não foi bom. Só não foi tão ruim quanto janeiro. Então o mercado está nessa nova narrativa de será que a desinflação perdeu fôlego? Será que a inflação não corre o risco de voltar a subir? Eu acho que voltar a subir, por exemplo, para níveis como 4%, falando de CPI, tá? Que está um pouquinho mais alto. PCE 3, 3,5, eu acho que não é o caso, tá? Mas é uma inflação que deixou de voltar para níveis mais próximos da meta do Fed e está atrapalhando essa precificação do mercado de que o Fed vai cortar várias vezes a taxa de juros no ano. Na realidade, hoje o mercado e o Fed estão na mesma página. Os dois estão na mesma página, porque eles precificam 3 cortes na taxa de juro em 2024, contra 7 cortes que o mercado precificava até poucos dias atrás, que era simplesmente, na minha opinião, uma loucura. Como vocês podem ver aqui, ó, nós temos o mercado precificando 80 basis points entre 75 e 80, tá? Para 2024, o que equivale a 3 cortes de 25. Pronto, acabou. 3 cortes de 25, começando ali na virada do primeiro semestre para segundo semestre, ok? A última vez que o mercado precificou essa quantidade de cortes, nós gritávamos no mercado, meu Deus, higher for longer. Higher for longer, o Fed nunca mais vai cortar a taxa de juros. Você sabe que o mercado gosta de exagerar. Nunca mais vai cortar a taxa de juro, o juro vai permanecer em 5,5, aí as ações caíram forte ali em outubro do ano passado e se recuperaram com muita força, tanto em novembro quanto dezembro. Mas percebam que hoje o mercado deveria estar falando em higher for longer, mas a narrativa ela mudou. Por mais que esteja precificando a mesma coisa que no fim do ano passado, ninguém está gritando higher for longer e as ações estão num nível bem mais elevado do que outubro do ano passado. Muita coisa subiu 30%, 40% nos Estados Unidos nesse período. Então, em termos de precificação, mercado e Fed estão juntinhos, tranquilos, na mesma página, precificando a mesma coisa. Agora, se os dados de inflação dos próximos meses surpreenderem para cima, isso é, inflação mais forte, ambos vão ter que talvez revisar suas expectativas. Se a inflação continuar caindo, os dois vão provavelmente também revisar expectativas e cortar mais vezes ao longo do ano. O que eu espero para a reunião de quarta-feira? Eu não espero muitas surpresas na fala do Powell, porque o mercado está vendo a mesma coisa que ele. Pois é, não adianta precificar tantos cortes, porque o mercado de trabalho continua robusto, vimos surpresas negativas na inflação e a atividade continua tranquila. Então, ambos estão próximos do mesmo consenso. Se o mercado estivesse muito longe do que o Fed espera, isso é, esperando muitos cortes, ou até precificando elevações na taxa de juros, só para explicar aqui, seriam precificações muito distantes daquilo que o Fed pensa, ele precisaria implementar um discurso ou muito dovish ou muito hawkish para trazer o mercado para o mesmo consenso que ele. Como os dois estão falando a mesma língua, eu acho que nós não teremos grandes surpresas. Deve ser uma transmissão bem mais tranquila. Vocês sabem que eu farei a tradução simultânea aqui no canal. Inclusive, a live já está disponível para vocês acionarem as notificações. Já deixa um like nesse vídeo também, né, jovem? Deixa um like, inscreva-se no canal. Hoje é meu aniversário. Pelo menos esse presente vocês poderiam dar para mim, né? Um presente de aniversário, quase 30 anos de idade. Hoje eu faço 29. Ano que vem passo aí a dezena para 30 anos. Vamos ver o que me aguarda até lá. Vamos continuar falando sobre, então, as expectativas para a semana. Temos aqui, então, a super quarta-feira, decisão de política monetária nos Estados Unidos. No Brasil, a grande expectativa do mercado brasileiro é para saber se o nosso BC vai continuar dizendo que espera cortes na taxa de juros nas próximas reuniões. Isso é, no plural, né?
Se ele fala que vai cortar, nós esperamos um corte na taxa de juros, opa, vai cortar só mais uma vez na próxima reunião. Nós esperamos cortes, opa, significa que ele está esperando mais dois na mesma proporção. Se ele tiver uma fala um pouco mais hawkish, nós teremos um efeito direto sobre o mercado brasileiro, que nesse momento até diria que está estressadinho, tá? Como vocês podem ver, o dólar ele rompeu o patamar de R$ 5, não é uma surpresa extremamente negativa, tá? Ele vem se aproximando desse patamar já faz um tempo. Dólar esse que parou de cair já faz um tempo, tá de lado há mais ou menos meio ano para um ano, ok? Então o mercado que está bem tranquilo, a volatilidade do dólar caiu muito nos últimos tempos. Se você acha que vale a pena dolarizar parte do patrimônio para investir fora, não porque você acha que o dólar vai subir ou vai cair. Muitas vezes o pessoal só quer investir fora do Brasil porque ele acha que tal coisa vai acontecer com o câmbio. Calma lá, você não precisa achar nada sobre câmbio. É muito difícil falar o que acontecerá com o câmbio. Eu, por exemplo, acabei de fazer uma transferência de R$ 30.000 para fora. O objetivo é aproveitar esse câmbio, não sei para onde ele vai, mas eu quero aproveitar as grandes oportunidades que existem no mercado americano, que começou a ficar bastante intrigante, na minha opinião. Esse juro de 10 anos aqui é uma coisa que me preocupa um pouco, tá? Eu coloquei no gráfico semanal para vocês terem uma ideia desse movimento recente do DI de 2031. Ele subiu aqui no ano passado, quando o juro americano batia 5%, né, o juro de 10 anos, corrigiu quando o juro americano caiu de 5 para 3,70, 3,80, e agora volta a subir de novo, claro que puxado pelo juro de 10 anos dos Estados Unidos, que nesse momento está ali em 4,316, tá? É o mesmo movimento de recuperação do ano passado, só que aqui no Brasil temos questões fiscais que acabam fazendo o mercado precificar uma taxa de juro mais alta, um Bacen cortando menos a taxa de juro no ano, ou pelo menos nos próximos anos, tá? Tá difícil de interpretar exatamente o que o mercado quer dizer, mas só para trazer a informação para vocês. Vale, puxando o mercado hoje, 170, 180 pontos o Ibovespa. Ah, vocês não conseguem ver, calma lá. Tá aqui do ladinho, tá? 180, 170 pontos, puxada pelo minério que se recuperou nessa madrugada após dados macroeconômicos positivos da China. Já vamos falar sobre isso, tá? Pedidos iniciais por seguro-desemprego na quinta-feira. Temos índice de atividade industrial do FED de Filadélfia, vendas de casas usadas, Receita Tributária Federal do Brasil na sexta e discurso do Powell também na sexta-feira. Então, em termos de indicadores macroeconômicos, temos apenas IBCBR hoje, índice NHB, o resto é indicadores imobiliários americanos e acabou. O mais importante da semana, com toda certeza, é a super quarta-feira com decisão de política monetária, tá? Falando então sobre os dados chineses, olha que interessante. Na Bloomberg, quando eu li as notícias de manhã, a sensação que eu tive é que os dados eram muito bons e que existia um otimismo muito grande pela pessoa que escreveu aqui o artigo. Quando eu li no The Wall Street Journal, eu já senti que o viés era um pouco mais misto, isso é, temos dados positivos e negativos da China, de misto para negativo, ok? Então, sobre China, nós vimos aí uma recuperação forte da produção industrial, que cresceu 7% nos meses de janeiro e fevereiro contra o ano passado. Só para explicar para vocês, como tem um feriado muito grande na China no início do ano, eles juntam os dados de janeiro e fevereiro. Então, eles não medem produção industrial de janeiro, de fevereiro, de março, abril. Janeiro e fevereiro fica junto. Então, em relação ao ano passado, a produção industrial saltou 7%, um número muito superior que o esperado, então isso chamou atenção. Deve explicar a valorização do minério de ferro, ó, que saiu dos seus 98, 99 dólares na semana passada para 103 dólares a tonelada. 103, 104, ok? Vem puxando também o cobre, que é o metal do momento, junto com o ouro, que vem se valorizando bastante. O cobre, que é conhecido como Dr. Copper, porque ele tenta prever os ciclos macroeconômicos globais, tá? Acima de 4 dólares e 15 centavos o pound, a maior cotação desde abril de 2023, então maior cotação em mais ou menos um ano, e se ultrapassar aqui os 4,50, isso aqui é preocupante porque encarece uma série de bens ao redor do mundo, tá? Eu até coloquei hoje de manhã um alarme aqui para os 4,15. Esse alarme ele já tocou, inclusive está aqui no cantinho, ó, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Está aqui no cantinho. Então o HG ultrapassou hoje mesmo os 4,15.
O próximo alarme que eu vou colocar vai ser aqui em cima, ó, nos 4,50, porque se passar, aí ó, 4,49, pronto. Porque se passar desse nível aí, isso nos ajuda a entender um pouco do que o mercado está vendo para crescimento global, que vem sido puxado por China agora. Não é um crescimento absurdo de China, tá? Mas são dados mais otimistas. E deve fortalecer o crescimento econômico do mundo a partir do momento que os bancos centrais cortarem a taxa de juros, principalmente os desenvolvidos, tá? Então, só para voltar aqui no assunto China, produção industrial cresceu 7%, nós vimos que uma pequena aceleração dos investimentos fixos em 4,2% quanto ao ano passado, é a maior taxa de crescimento desde abril, infelizmente, aumento do desemprego para 5,3% e um crescimento das vendas do varejo em 5,5%, mais ou menos em linha com o esperado. Aí eu escrevi um texto aqui, deixa eu ver. A grande surpresa foi o setor industrial, enquanto que o varejo e o desemprego desaceleraram, né? O desemprego subiu, o varejo freou um pouquinho. Isso levanta uma dúvida sobre a necessidade de fortes pacotes fiscais. Era o que o mercado pedia até uns meses atrás. Bom, se a economia não está tão bem quanto a gente imaginava, o governo tem que entrar com muita grana, estimulando a atividade, porque senão a economia vai entrar em recessão. Se você olhar os dados de inflação da China, dados negativos, deflação em 12 meses é algo bem horrível. E o Banco Central cortando o juro devagarinho, ao invés de cortar rapidamente para estimular a demanda agregada, cortou devagarinho, isso não produziu grandes efeitos, fez algumas operações de injeção de liquidez no mercado, também não teve grandes efeitos. Parece que agora a economia está começando a se recuperar. Vejam aqui, essa linha azul são os investimentos em propriedades, ou seja, o setor imobiliário. Este continua sendo um problema. Tanto que eu citei aqui, as vendas de novos imóveis caíram 32,7% em janeiro e fevereiro contra 2023, sendo que na época tinha caído acho que uns 3%. Então os dados do mercado imobiliário continuam bem ruins e nós sabemos que o consumidor continua poupando demais. A poupança das famílias não é um problema, não é algo ruim. O ruim é quando essa poupança ela é muito grande e isso dificulta a saída de recursos do bolso do cidadão para a economia real. É o que realmente gera crescimento econômico. Então a confiança do consumidor chinês continua baixa e isso é um pouco preocupante em alguns quesitos, tá? Então o minério de ferro subiu mais de 4% e o cobre, que estava estável, está mais ou menos a quase 4,16 dólares o pound, certo? Então aqui eu achei a notícia da Bloomberg mais otimista. Aqui, como eu citei há pouco, as vendas de casas novas caíram 32,7% contra o ano passado. Uma queda muito forte dos 6% que foi reportado no ano passado. Eu falei 3%, era 6%, tá? Temos alguns outros dados aqui de China para vocês, tá? Produção, como eu comentei, a produção, né, a refinaria aqui de petróleo, 3%, produção de automóveis, 4,4%, produção de aço, 7,9%. Para quem gostaria de acompanhar mais China, recomendo esse canal aqui no Twitter, CNWire. Dá para entender muito de China. À noite, 10, 11 horas da noite, quando eu estou prestes a dormir, primeira coisa que eu faço, dou uma olhadinha no Twitter. Ele normalmente posta o que está acontecendo na abertura do mercado chinês e como as commodities estão abrindo lá fora também. Falando em Vale, tá, que acaba sendo muito sensível à cotação do minério de ferro, esse tipo de análise tem ficado cada vez mais popular nos Estados Unidos e eu decidi fazer o mesmo no Brasil. Isso é, você pega uma ação e divide pelo índice. Então é muito comum lá fora pegar NVIDIA dividido por S&P 500. Apple dividido por S&P 500. Eu fiz o mesmo no Brasil, peguei Vale e dividi pelo BOVA11. Percebam que a Vale rompeu na sexta-feira. Acho que o ideal seria até atualizar isso nesse momento, tá? Vale 3 dividido por BOVA11 para entender quanto que o mercado continua otimista ou pessimista com o ativo nesse momento em que o minério de ferro está caindo, ó. Então, mesmo com o minério subindo uns 4% no mercado nessa madrugada, voltando para 103, 104 dólares a tonelada, a Vale está praticamente parada no dia em relação ao Ibovespa. Aqui foi um topo da Vale em 2018, que acabou sendo fundo, tá? Tanto em 21, de novo em 22, em 23 e agora em 24.
Então, se por acaso a Vale estivesse subindo muito forte hoje, a Vale está ganhando espaço dentro do Ibovespa, puxando o Ibovespa para cima, mas não é o caso mais recente, com essa desvalorização do minério no mercado internacional, que a última vez que bateu o máximo, não sei se é a máxima histórica, tá? Mas um dos maiores níveis que eu já tinha visto, acho que é a máxima histórica, foi ali em 2021, logo antes da crise do mercado imobiliário chinês e o estouro da Evergrande, tá? O minério nesse nível é um dos mais baratos desde julho de 2023. Então, falei de cobre, falei de minério. Isso aqui é uma ETF que se chama DBA. É uma ETF de commodities agrícolas, não tenho na carteira, que está nos maiores níveis desde 2014, principalmente puxado pela valorização do cacau. O cacau está na máxima histórica, mais do que dobrou só em 2020, aqui ó, mais do que dobrou só em 2024, tá? Só em 2024. Então, pode acreditar que esse ano os ovinhos de Páscoa do coelhinho serão mais caros do que nos últimos anos. No Brasil sempre é mais caro, né? As barras de chocolate ficam cada vez menores e o preço cada vez mais alto. Então, isso acaba puxando esse indicador, tá? Essa ETF. Não é apenas a valorização de todas as commodities agrícolas. Só queria trazer essa informação para vocês, tá? Falando então sobre mercado americano, a gente está vendo nesse momento uma abertura muito forte das empresas de tecnologia. A princípio existem ruídos, informações de que a Apple ela vai utilizar o sistema de inteligência artificial da Alphabet, que é do Google, nos seus iPhones. Por favor, a Siri é muito ruim. A Siri é muito ruim. Eu só uso a Siri quando eu vou cozinhar e eu peço para ela acionar um cronômetro ali de mais ou menos 5 minutos, tá? Um timer de 5, 10 minutos. Eu só uso para isso. Eu nunca encontrei uma outra utilidade para menina. Então, por favor, podem trocar a Siri por qualquer outra coisa que vai ser bem melhor, porque não dá. Não ajuda muito não, ok? Vamos voltar aqui para o que eu tinha mais para conversar com vocês. Então, a gente falou sobre Vale. O juro de 10 anos na sexta-feira tinha estressado, que é a mesma coisa que eu mostrei para vocês há poucos minutos atrás, querendo se aproximar de 11%, tá? E como hoje é o meu aniversário, eu prometi para vocês, temos o lançamento da segunda turma do curso Macro Fundamentos com um desconto de 25% para você que está me assistindo nesse momento. O Macro Fundamentos é um curso que vai ajudar vocês a entender sobre macroeconomia. Foi desenvolvido para quem não entende nada de macro e quer entender de uma vez por todas. Então, são 62 aulas teóricas e práticas, 50 teóricas e 12 aulas práticas, ao longo de 12 módulos, são 20 horas de conteúdo, tá? Vocês podem assistir aqui mesmo no YouTube, eu tenho uma playlist com 6 aulas grátis do Macro Fundamentos para vocês assistirem. Aqui estão os conteúdos, então o módulo 1 e 2 é básico de microeconomia, tá? Então, introdução a micro, fatores de produção, agentes econômicos, os incentivos, introdução a micro, a teoria da escolha do consumidor. Não é o assunto mais interessante de todos, mas é necessário. É necessário. Então, é um curso de macro, mas eu preciso ensinar sobre microeconomia, senão vocês vão ficar boiando o tempo inteiro. A definição de preços, como os preços dos produtos são definidos, a força da oferta, a força da demanda. Aí começa a ficar legal. Crescimento econômico e produtividade, temos mercado de trabalho e a estrutura com exemplos dos Estados Unidos, taxa de inflação, taxa de juros e os seus impactos, balança de pagamentos, esse é um assunto que poucas pessoas entendem aqui no Brasil, taxa de câmbio para quem quer operar moedas, por exemplo, quer entender os fundamentos das moedas. Aí as aulas novas, porque esse curso aqui, ele tinha 8 módulos, agora ele tem 12, porque eu tenho aulas novas para vocês. Modelo agregado, que ajuda a entender como são feitos os ciclos econômicos, como eles são formados. Governos e política fiscal. Bancos centrais e política monetária, para quem quer entender como que o Fed define taxa de juros, quais são as suas ferramentas de política monetária, para que serve tudo isso. E essas aulas aqui são muito divertidas, que são cenários macroeconômicos complexos, que não são complexos, porque quem estudar comigo vai entender como a economia funciona. Então, para quem se inscreveu hoje, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição. Tem esse QR Code aqui na tela também. Vocês têm 25% de desconto para essa turma que abre agora. Quem se inscrever nessa primeira semana tem acesso a um grupo de WhatsApp para tirar dúvidas sobre curso, quer tirar dúvidas sobre qualquer assunto, sobre mercados,
eu mando áudios lá para vocês entenderem o que está rolando por aí, certo? Galera, agradeço a participação de vocês, mercado abrindo de maneira otimista nessa segunda-feira, aguardando também a divulgação da taxa de juros americana, que não vai mudar, vai permanecer em 5,5%, mas o que nós queremos saber é a comunicação do Powell com os agentes de mercado, o que ele vai falar sobre a inflação de janeiro e fevereiro, se ele acha que nós temos uma nova tendência de preços mais altos, eu acho que não. Isso seria um discurso muito hawkish por parte dele. Enfim, espero vocês na quarta-feira para a tradução simultânea do Powell. Valeu e até mais.